Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, tá bom? No nosso outro encontro, tá? Sobre a aula de metodologia científica, metodologia da pesquisa científica, tá certo? Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui para a gente conversar e explanar mais um pouco ainda sobre esses assuntos, tá certo? Assim que eu terminar o nosso conteúdo, nós vamos começar os nossos assuntos do seminário, sobre a discussão dos artigos que foram passados no decorrer da aula, tá certo? E posteriormente nós vamos ver essas situações, tá bom? Então eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Apenas um probleminha só de uma alergiazinha, mas tudo isso vai ser resolvido. Todos vocês estão vendo a tela do Data Show, a tela da apresentação da aula. Uhum. Sim, professor. Certo, deixa eu só. Como nós vimos a semana passada, não é? Ah, nós vimos toda aquela parte, não é, de que a BNT ela resolve, ela faz a resolução da NBR, do trabalho científico, especialmente, tá bom? Eu tenho que até ficar um pouco mais para trás, porque aqui eu sou filho de cabeça. Vou ficar mais assim, com postura, porque eu gosto muito de falar assim, né? Então, nós vimos aquela situação que foi explicada, explanada pela BNT, não é? Que sobre toda a situação dos trabalhos científicos, sobre toda a elaboração deles, sobre tudo aquilo que envolve tanto a elaboração como a apresentação. Nós tivemos a contribuição de um engenheiro, professor com mestrado, né? Que ele explanou aí algumas informações a vocês no tocando o trabalho de conclusão dele, que fala, inclusive, sobre toda a parte de método, metodologia, enfim, tudo aquilo que foi feito, contando todos os espaçamentos, contando toda aquela informação que há para a elaboração do trabalho, tá certo? Como foi passo a passo para vocês poderem ver a complexidade que é um trabalho como esse. Nós vimos aquelas partes que é a pré-textual, a textual e a pós-textual, tá? Nós ainda estamos discutindo esses assuntos nesse tocante. Vimos aquela parte toda da metodologia, o tipo de pesquisa, tudo aquilo ali. E paramos praticamente nas questões das citações. Vimos a parte de plágio, vimos um pouco sobre a citação direta e indireta, tá? E vamos recapitular um pouco ainda sobre a citação direta para dar continuidade, tá? A citação direta com até 3 linhas, como nós vimos anteriormente, na semana passada, só para revisão. Autor, ano, volume, tá? E número de página, por exemplo. É um exemplo de uma citação direta nesse contexto, né? Na qual autor, ano afirmam que os químicos estão se aproveitando da adaptabilidade natural do sistema. Um exemplo. Então, vocês percebem que a citação ela já se encontra aí, de acordo com o autor, o ano tal, 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 como vimos, tá certo? Aí foi colocado, acrescentado o volume e a página. Muitos têm, outros não têm, tá certo? Um outro exemplo claro como isso aí, ó. Houve sol e grande sol naquele domingo de 1888. Nossa, muito antigo, né? Enfim, você vê aí que já existe aí a citação também direta, porque é até 3 linhas. Vocês verificam aí essa parte aqui embaixo, por exemplo, que, diferentemente do exemplo anterior, esse exemplo aqui posterior, o que é que você percebe? Que a citação também ela pode ser no final do texto, tá? Havendo essa ligação de parágrafo para parágrafo, tá? Como nós já discutimos um pouco sobre isso, o que é que adianta nós fazermos um tipo de citação em um parágrafo falando sobre tipos de bomba, hein, Breno? Tipos de bomba para oxigenação dos tanques, por exemplo, dos viveiros, não é? E na outro parágrafo está falando sobre aproveitamento de resíduos sólidos. Não há uma ligação, uma contextualização entre ambos os parágrafos. Então, sempre tomar esse cuidado, tá bom? Sempre fazer aquela ligação daquele parágrafo em cima do mesmo contexto ou um contexto muito similar, parecido com o que foi discutido anteriormente. E essa forma você ainda pode colocar desse jeito, com o autor início de texto, ou autor no término, no final do texto, tá certo? Deixa eu só passar aqui. Citação direta com mais de 3 linhas. Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que isso é um sim. Todo mundo calado. Tá vendo, né?
Então, citação direta com mais de 3 linhas deve ser destacada sob recuo. Quando eu estou falando sobre recuo, o que é isso? Afastamento, tá? Então, o texto está aqui. Eu vou usar uma citação com mais de 3 linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dentro do texto? Não. Quando a citação ela é direta com mais de 3 linhas, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ela deve obedecer sempre o quê? O recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Tá bom? Com a letra menor, ou seja, um tamanho 10, a do que o texto utilizado, sem as aspas e com espaçamento simples entre linhas. Ou seja, vocês percebem aí, ó, que esse item aqui, vocês estão vendo, ó, devem ser destacadas com um recuo de 4 centímetros. Então, você consegue ver aqui que esse entre linhas ele tem um distanciamento, olha, tá vendo? Entre uma linha e outra. Já quando existe uma citação direta com mais de 3 linhas e ela é recuada, você vê que as letras elas são muito próximas, ou seja, o espaçamento entre eles são simples, tá bom? Um exemplo claro sobre isso aí, ó, eu posso citar, da mesma forma como nós vimos anteriormente, a citação no início ou no final do texto, tá bom? A bibliografia visa apresentar ao leitor a documentação citada ou consultada relacionada com o tema abordado, proporcionando um referencial bibliográfico para um eventual aprofundamento do tema ou para uma revisão do trabalho. Tashizawa Mendes, 2009, página 59. Da mesma forma, eu posso utilizar essa citação também fazendo uma ênfase inicial ao autor. Ó. De acordo com os autores, 2009, página 59, a bibliografia visa apresentar. Ou seja, eu já estou sabendo que essa citação que está aí, com mais de 3 linhas, ó, ela está recuada, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ela está recuada porque ela tem mais de 3 linhas e ela é uma citação direta porque está tal qual, por exemplo, que está lá. Tá certo? Tá tal qual como está lá. É muito bom ficar utilizando sempre citação direta, com muitas linhas. Olha, é interessante que você lê o trabalho e sempre faça citações indiretas, porque mostra a sua contextualização. Não faz o só Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não é nenhum impedimento, diferentemente do APUD, que nós vamos ver já já. Tá certo? Citação indireta. O que é a citação indireta? Quando eu já estou falando direto, eu já estou dizendo que é direto. Copiou, colou. A citação indireta, o que é que significa isso? É a transcrição da ideia do autor utilizando outras palavras, conservando o sentido original do texto. Tá? Como vocês. Nós até discutimos isso, eu acho que sexta-feira, não foi? Não se utilizam aspas. A indicação das páginas ou da página consultada é opcional, não é obrigatório, tá bom? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei sobre a questão da educação, que hoje nós estamos convivendo uma situação muito difícil em virtude da pandemia, porque as escolas elas não estão preparadas. E Nikele, isso é uma citação de Ellison 2021, acabei de falar sobre isso. E Nikele, na aula passada, ela frisou, disse, Nikele, vai lá, me dá uma citação indireta sobre o que eu falei aí. Então, vocês entenderam a ideia quando ela falou da outra vez, tá certo? Sobre essa situação. Ela falou, ela frisou que as escolas elas não estão preparadas pela pandemia. Então a educação ela vai sofrer o quê? Sérios danos em virtude disso. Então não deixa de ser uma citação feita, não é? Da minha contextualização usando as suas palavras, ou seja, usando o seu contexto. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Estou sendo claro? Eita, que estão dormindo, só pode. Tô não, porque meu microfone travou. Tá sendo sim. Até agora tudo tá ok. Yes. Obrigado. Todos estão vendo, não é? Boa. Sim. Citação indireta. Vamos para os exemplos. Olha só. Com efeito, esse é um termo muito utilizado em citações.
Sordi e Luckde, 2009, página 322, defendem a avaliação institucional participativa como alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola a projetos de qualificação do ensino. Tá certo? Então, obviamente, houve uma contextualização, não foi um Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo, dessa citação, e esses autores, eles abordaram essa situação de acordo com suas palavras, tá? Acredito que num texto original, por exemplo, existe uma contextualização. Digamos que, por exemplo, Sordi e Ludic, ele, por exemplo, ele tem um artigo, como vocês já estudaram e viram, que foi feito em 2009 e é uma página que ele fala sobre essa situação da avaliação. Então, eu, como autor do meu trabalho, eu li sobre o que ele falou e fiz uma citação referenciando eles em cima da contextualização proposta. Tá bom? Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Marconi e Lakatos 2007. Eu sempre utilizava Marconi e Lakatos 2007, principalmente nas minhas pesquisas. Principalmente eles que falam sobre tipos na questão metodológica, não é? A questão da parte da metodologia em si. Então, toda ciência utiliza inúmeras técnicas de obtenção de seus propósitos, seus resultados. Quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Então, obviamente, nós vamos ter inúmeras possibilidades de resultados em cima desse tocante, tá? Um exemplo, já estou fazendo uma citação deles, indireta, tá? Só para vocês entenderem. Vamos entrar agora numa parte bem detalhada, que é o último tipo de citação, por exemplo. Nós temos quantos tipos de citação, pessoal, que nós vimos? 3. Quais? Citação direta, citação indireta e citação de citação. Perfeito. Questão de prova. Tomara que vocês consigam obter. Enfim, já estou dando cola. Citação de citação, galera. O que é isso? Chamamos de APUD. Citado por, conforme, em latim, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? A citação de citação não é muito bem utilizada, tá? Por inúmeros fatores. É a transcrição direta ou indireta de um texto em que se não teve o acesso ao texto original. Certo? Por exemplo, Ruth fez uma citação de uma obra que ela leu de 1888, Volts. Como é antigo? Onde é que eu consigo encontrar essa obra? Essa obra que ela é única. Ela tem só essa obra aqui, tá? E eu não tenho acesso a ela. Mas eu achei imprescindível, magnífico o que Ruth fez. Essa citação de Ruth eu tenho que colocar no meu trabalho. Por outro lado, eu não tenho acesso a essa obra. Será que eu posso modificar de acordo com a minha contextualização? Como você vai modificar com a sua contextualização se você não conhece a obra? Não leu todo aquele capítulo, por exemplo. Então, você vai fazer uma citação sem um respaldo teórico sobre aquela citação, por exemplo? Não. Não é bem dessa forma. Então, em casos particulares como esse, aí sim há necessidade de fazer uma citação de citação, porque você não teve acesso à obra original para você ler toda aquela obra, saber qual a parte mais importante, tirar suas conclusões, tirar as ideias principais, fazer seu fichamento, desculpa, fazer seu resumo, entendeu? Então, em cima dessa contextualização, eu vou usar a citação de Ruth no meu trabalho. Então, citação de citação, é um APUD que eu estou utilizando, tá? É muito utilizado nos trabalhos? Por quê? Porque significa dizer que você não leu muitas obras. Porque se você está pegando, por exemplo, um APUD e colocar toda a vida no seu trabalho só APUD, 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 significa dizer que você apenas está utilizando a citação feita, a proposta por Ruth. Entendeu? Então, é um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, há um respaldo
em que mostra que você não está com conhecimento naquele assunto. Porque se você tivesse conhecimento no assunto, você fazia muitas citações, não como a PUD. Então, não é muito utilizado. É utilizado, mas se utiliza, mas não é recomendado. Tá bom? Mas a gente precisa entender e ver para essa situação, tá certo? Deve obedecer ao mesmo critério da citação direta e indireta. Aparece na lista de referência apenas o trabalho dos autores citantes, tá? A gente vai ver isso lá na frente. Por exemplo, citação de citação. Um exemplo. Paulino et al. Alguém está pedindo para entrar. Deixa eu só ver aqui, com licença. Todos estão vendo a minha área? Não, só o slide. Estão vendo o slide, por exemplo? Citação de citação? Isso, Então, isso. citação de citação na parte de APUD, vocês estão vendo aí, ó. Paulina et al., por exemplo. O que é que significa esse et al.? Et al. Vem do latim, a gente vai ver já também. 2013, APUD Andrade 2010. Ou seja, Paulino et al. 2013, conforme quem? Andrade hoje, ressaltam que os tipos de suplementos dependem da composição química do pasto. Então, ele achou muito interessante essa parte aí. Ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Andrade ele pegou essa ideia, esse contexto do trabalho de Paulino, em 2003. Então, eu fiz uma citação de citação. Você está entendendo como é bem complicado essa parte aí, mas não há erro, tá? Citação de citação é uma citação que eu vou citar de uma pessoa que citou, tá? Então, eu acabo que cito os dois, né? Por exemplo, Andrade, ele publicou que Paulino et al. 2003, ele, num trabalho dele, colocou que, citou que ressaltam que os tipos de suplementos dependem da composição química do pasto. Então, eu estou pegando o trabalho de Andrade, que Andrade citou Paulino. Entenderam? Fazer como Vá de meu, novo aí, diga de novo, vá de novo meu aí. filho bate assim quando ele fica uma dúvida. Tá? Citação de citação. Vocês têm aí, ó. Você tem uma citação, por exemplo, Paulino et al. 2013 e Apud e Andrade 2010. Ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Eu peguei o trabalho de Andrade e Andrade tinha uma citação de Paulino. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou citar o trabalho de Paulino, porém, conforme Andrade. Entendeu? Eu estou pegando o trabalho de Andrade. Eu estou pegando o trabalho de Andrade 2010. Estou referenciando a citação que ele fez de Paulinho, tá? Ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Isso, com o tempo, vocês vão entendendo mais ou menos. Eu vou passar um conteúdo para vocês posteriormente pelo grupo do WhatsApp, para vocês verem essa parte da citação, tá? Fique tranquilo com isso. Na referência, Andrade, Eunice Maia, de Semiárido e Manejo dos Recursos Naturais. Uma proposta de uso adequado do capital natural. Fortaleza, Imprensa Universitária, UFC, Universidade Federal do Ceará, 2010, página 396. Isso já na referência, ou seja, eu fiz essa citação, não é verdade? E por que eu não estou citando Paulino? Porque eu não peguei o trabalho de Paulino, eu peguei o trabalho de quem? De Andrade. Eu estou fazendo um APUD porque eu não tive conhecimento, não tive o trabalho de Paulino. Então, eu estou citando Paulino porque Andrade citou no trabalho dele. E Andrade, ele, que é o trabalho que eu tenho, eu vou referenciá-lo, tá? Deve obedecer ao mesmo critério. Por exemplo, aparece na lista de referência apenas o trabalho dos autores citantes, não é? Eu não peguei o trabalho de Paulino, eu peguei o trabalho de Andrade, tá bom? Um outro exemplo, no texto.
Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. Eco, 1983, eu não era nem nascido, página 121, que foi feito conforme Koch, 2009, página 147. Então, o trabalho de Koch, por exemplo, 2009, ele cita uma citação de Eco de 1983. Mas eu vou citar isso no meu trabalho. Mas eu não tenho essas informações de Eco, porque é esse documento que ele tem, que você vê aí, ó, deixa eu ver o que José Carlos Koch, Fundamentos da Metodologia Científica, Teoria da Ciência e Iniciação da Pesquisa. 28, edição 28ª, por exemplo. Então, não tenho essa edição. Mas eu achei interessante o que ele falou. Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. E tem razão. Não é verdade? Um texto ele só pode ser citado, ele pode ser, para ser citado, um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação. Então, eu achei isso muito interessante, porque Eco falou isso. Mas eu não tenho esse trabalho. Eu tenho um trabalho de Kocher. Costa fez essa citação. Então, eu estou pegando todas essas informações e colocando no meu trabalho. E eu vou referenciar quem? Costa, porque Costa tem um trabalho dele. Essa é a forma mais fácil e, claro, de poder entender a situação de citação. Tá bom? Então, lembre-se que nas citações nós utilizamos sempre os sobrenomes. O nome dele não é Costa. O nome dele é José Carlos Costa. Então, Costa, por exemplo, ele ficou sendo a citação Costa, e esse trabalho, ele é a 28ª edição, possivelmente, de um livro, feito em 2009. E essa citação, essa referência aí dele está basicamente nessa página aí, ó. Tá certo? Outro detalhe importantíssimo, como nós vimos aí. Nós vimos as três principais, né? Na verdade, são as que são as utilizadas. Que é a citação direta, a citação indireta e a citação de citação, que é o APUD, tá? E o que é que isso quer dizer, gente? Que nós temos esses três métodos de utilização para fazermos essa explanação, tá bom? E eu tenho outros detalhes aí extremamente importantes. Quais detalhes são esses? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem alguém já querendo fazer a apresentação, tá? Mas a gente começa já. Certo. Deixa eu só vir aqui. Vocês estão, gente, vendo o slide, não é? Gente, citação de informação verbal. Quando eu estou falando verbal, eu estou falando do quê? Eu estou me expressando verbalmente, eu estou falando, tá bom? Então, de acordo com fulano de tal, ele que falou, sim, mas como assim ele falou? Então, existe, sim, uma citação de forma verbal, dentro do texto, por exemplo, né? Em casos de dados obtidos por informação verbal, ou seja, por boca, por conversa, seja por palestra, debates, comunicações, entre outros, indicar entre parênteses a expressão informada verbal e os dados disponíveis devem ser mencionados somente na roda de pé, tá? E isso é muito importante, tá? Essa parte do rodapé que fica lá embaixo, ela não vai lá para a questão das referências no pós-textuais, é naquela página, tá certo? Então, olha aí, veja um exemplo claro disso aí. No texto, como é que ficaria? Verifique se o seu e-mail está cadastrado e utilizado no sistema Pergamum, para que você possa receber os e-mails da biblioteca. Pessoal, eu quero que todos vocês acessem a sua plataforma para verificar se todos vocês estão recebendo o link do nosso material. Quem falou isso? Entre parênteses, informação verbal. Essa informação verbal está lá no rodapé. Ó. Informação fornecida por Ellison Gugel, coordenador do curso tal, professor tal, da iniciação do curso de metodologia, por exemplo, da pesquisa científica, realizado em 17 de 5 de 2021,
ou em Enasado de Açu, enfim. Por exemplo, colocar as informações lá no rodapé. Tá bom? Olha, no texto, verifique se o seu e-mail está cadastrado e atualizado no sistema Pergamum, para que você possa receber os e-mails da biblioteca. Entre parênteses, informação verbal. Olha o númerozinho 1 ali em cima, desce para o rodapé lá embaixo. Número 1 quer dizer o quê? Informação fornecida por Islânia Castro no curso Biblioteca para que te quero. Iniciação à pesquisa e ao uso dos recursos informacionais. Realizado em Fortaleza em maio de 2013. Entenderam, gente? Olha a complexidade que existe, por exemplo, na parte de referências, não é? Para você ver como dá trabalho, ver essa questão das referências bibliográficas, ver essa contextualização e formatação dos trabalhos acadêmicos. Existe muita gente que trabalha só com isso, na parte de formatação. Você faz seu trabalho e manda para alguém fazer uma revisão. Existe muito isso, tá? O que não pode acontecer é que a pessoa ela faça seu trabalho. Isso é crime, tá bom? Então, mas eu posso fazer um trabalho e pedir para alguém revisar ele. Por quê? Nós ficamos cegos, gente. Nós, como já falamos, um trabalho de monografia, nós não sentamos em uma cadeira agora no momento e a pouco mais 2 horas, 3 horas, eu vou me levantar com a minha monografia pronta. Não, jamais. São muitas sentadas, são muitas noites, são muitas pesquisas, são muitos livros, são muitas leituras. E chega um momento que nós ficamos literalmente cegos, nós não conseguimos mais ver erros. Então é extremamente importante que uma outra pessoa, por exemplo, ela possa dar uma lida, dar uma orientada. Por isso que a importância do seu orientador, porque o trabalho é seu, você que vai fazer isso. O seu orientador que ele vai estar ali para lhe orientar, entendeu? Supressões em citação. Vixe, isso é muito utilizado. Eu fiz um agora, recentemente. Alguém acompanhou meus status? Postei algumas rosas da minha coleção e eu fiz uma supressão de uma citação de uma música de Paula Fernandes. Tá? Então, quando eu estou falando supressão, vamos usar aquele termo de vamos cortar, tá certo? Vamos ver, ó, são as expressões de uma citação, as expressões, as supressões em uma citação são indicadas usando-se o quê? Colchetes, 3 pontinhos, tá certo? As omissões em citações são permitidas quando estas não alteram o sentido do texto. Vamos lá? Exemplo. Nascimento 2008, página 2. Apontam que, entre aspas, abre o colchetes, 3 pontinhos. Ou seja, já havia uma contextualização antes. Mas o que eu achei mais interessante dessa citação foi isso aqui. A biblioteca universitária tem mais conteúdos, precisa estar atenta às mudanças tecnológicas e educacionais, adequando seus serviços e acompanhando os novos paradigmas da educação. Digamos que isso aí seja 20 linhas. Diga aí, 20 linhas. E eu basicamente fiz uma citação utilizando tudo isso aí, fazendo as supressões sem mudar a contextualização que está explicando lá, tá? Então, elas são permitidas nessa condição, quando não altera o sentido do texto. Imagina aí, ó. A biblioteca universitária localizada na rua tal, 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 bairro tal, 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 no departamento tal, tal, tal. Eu não preciso colocar isso no meu trabalho. Precisa estar atento às mudanças tecnológicas e educacionais, adequando seus serviços e acompanhando os novos paradigmas feito de acordo com o aplicativo tal, 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 para isso e aquilo, com a utilização de métodos isso, tudo em benefício de quê? Da educação. Então, eu cortei toda aquela parte ali, por exemplo. Olha que interessante. Tá entendendo? Eu estou sendo claro, pessoal? Sim. Sim, professor.
Estou, né? Questão de prova. A gente já começa as nossas discussões, tá certo? Interpolações, acréscimos ou comentário em citações, tá certo? Interpolações, acréscimos ou comentário em citações. As interpolações, acréscimos ou comentários em uma citação são indicadas usando-se quem? Colchetes. E qual a diferença da supressão? Os pontinhos, tá bom? Isso na apresentação, tá? Nós vamos fazer comentários, ó. Exemplo. Neste sentido, se reconhece no processo de produção rural a utilização de formas primitivas de uso da energia. Olha o que eu vou acrescentar. Fotossíntese. Silva, 1999, página 179. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Tem não, mas vocês entenderam, não é? Essas interpolações, acréscimos ou comentários nas citações. Eu poderia colocar muita outra coisa aí. Eu não vou falar com prioridade porque eu não li Silva 1999. Então, não sei se realmente está falando sobre geração de energia para a produção rural, por exemplo, tá? Porque é sabido por todo mundo que a luz ela tem um fator crucial, o sol tem um fator crucial para fonte de vida para as folhas, inclusive sobre a fotossíntese, tá certo? Energia para as plantas. Aquele processo com água, tá? ênfase ou destaque em citações. A ênfase ou destaque em uma citação pode ser dado usando sublinhado ou negrito ou itálico. Tá certo? Então, temos essas três formas, por exemplo, de fazer agregar valor a essas informações. Tá certo? Ela deve constar a informação grifo nosso após a página separada por vírgula, por exemplo. Após a página, obviamente, separada por vírgula. Exemplo, ó, Dias e Pires, 2004, Apude do Ar, 2009, página 16, grifo nosso. Tá vendo aí, ó, grifo nosso. Ou seja, esse grifo que está aí sublinhado, você está vendo aqui embaixo, ó, ele não é tal qual se encontra no texto original. Eu fiz esse grifo aí para dar uma ênfase, tá certo? Como o próprio nome fala, ênfase ou um destaque na citação. E no início dessa citação, o que é que eu tenho aí, galera? O que é esse colchete com 3 pontinhos dentro? Isso é uma pergunta. O que é isso, pessoal? Pessoal, não sabe, né? Nós acabamos de ver aqui, ó, em cima aqui, isso é uma supressão. Tá certo? Ou seja, existe um contexto grande aqui atrás, porém, eu achei mais interessante utilizar essa parte aqui, ó. Uma investigação que é objetiva identificar e caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários reais e barra ou potenciais de um sistema de informação. Então, toda essa parte aí dessa citação, o que eu achei mais interessante, que eu quero dar uma ênfase é o quê? Interesses, as necessidades e os hábitos de uso de informação. Tá bom? Então, ênfase, como o próprio nome fala, ele está dando um destaque aí, ó. Certo? Nessa citação. E após isso, o que é que tem que ser feito? Após a página, por exemplo, grifo nosso. Tá certo? Ó. Vocês estão acompanhando, galera? Sim, professor. Obrigado. Show. ênfase ou destaque em citações. Rafa tá na aula, tá? Tá sim, tem 7 participantes. ênfase ou destaque em citações. Quando já houver ênfase ou destaque dado pelo autor, deve constar a informação grifo do autor, após a página separada por vírgula.
Um exemplo, galera, sobre isso. Olha, uma citação aí de Rúdio, certo? Ele fala assim, ó, definir é fazer conhecer o conceito que temos a respeito de alguma coisa. É dizer o que a coisa é, sob o ponto de vista da nossa compreensão. Rúdio, 2002, página 29, grifo do autor. Isso quer dizer o quê? Isso é uma citação direta ou indireta? Possivelmente uma citação direta, não é? Porque você está vendo que existem palavras em itálico. Pode ser sublinhada em negrito, né? Como nós vimos ali, ó. Ou em itálico. E aqui nós temos o quê, ó? Definir. Por que isso está em itálico? Já que não é uma palavra estrangeira, por exemplo. Então, isso aqui está em itálico porque o autor ele quer dar uma ênfase. Ele quer dar esse destaque nessa citação. Ó. Definir é fazer conhecer o conceito que temos a respeito de alguma coisa. De novo, olha. Esses dois pontinhos significam o quê? Esses dois o quê? Esses dois pontinhos nessa frase. Em cima. Esse aqui? Aonde tem definir. Na outra parte. Isso aqui, definir. Sim. Isso é aspas. Sim, essa é a parte aqui de cima? Sim. São aspas. Abre aspas, escreve, fecha aspas. São aspas. Tá certo? É. Olha, ele quer dar uma ênfase nessa citação aí. Ele abre uma aspa, ele fala todinho e fecha. Tá certo? Nesse parágrafo, ou seja, uma citação direta, não é? Tal qual tá lá. Definir é fazer conhecer o conceito que temos a respeito de alguma coisa. De novo, olha, em itálico. É dizer o que a coisa é. Então, ele fez um grifo aí, o quê? Definir é dizer o que a coisa é. Tá vendo? Então, isso aqui foi um grifo nosso. Foi um grifo do autor, porque do jeito que está aqui, está lá. Tá certo? Se eu quisesse fazer um grifo aqui, eu poderia sublinhar, por exemplo, ponto de vista da nossa compreensão. Aí eu poderia grifar isso aí, ou botar em negrito, fazer alguma coisa, tá? Aí eu botava grifo do autor, o grifo nosso, tá? Porque eu que estou grifando. Não é que está de acordo com o que está no livro lá, não. Tá certo? Tradução de citação. Nossa, e que danada é isso? Deve constar informação tradução nossa, da mesma forma. Após a página, separada por vírgula. Ó. O aleitamento materno é capaz de prolongar a infertilidade após o parto, inibindo a ovulação e a menstruação. Dewey et al., 1997, página 44, tradução nossa. Então, eu fui lá e traduzi essas informações desse trabalho aí, obviamente, internacional. Trabalho em inglês, por exemplo. Então, eu fiz lá essa tradução. Não foi no Google Tradutor, não, pelo amor de Deus. Certo? Nós fizemos essa tradução, eu fiz essa tradução e coloquei aí de acordo com o autor que ele vai fazer. Então, imagina a minha responsabilidade de eu estar fazendo uma citação de um autor fora do país, tudo em inglês, e eu traduzi essa citação para a minha língua de forma correta, coerente e dentro do contexto que eu vou apresentar. Porque eu posso muito bem pegar o seu trabalho, você fez uma tradução, e você ter feito uma tradução completamente errônea, imagina, e eu fazer várias publicações utilizando a sua tradução. Imagina o problemão que você vai ter. Então, da mesma forma, gente, isso é uma coisa de muita responsabilidade. Então, cuidado. Tá certo? Entenderam aí, ó, que isso é, obviamente, é uma citação de um trabalho internacional de vários autores e está tendo muito isso aí agora nesse período. Desculpa, gente.
da pandemia, não é? Então, muitos autores estão sendo traduzidos, né? Os trabalhos acadêmicos, trabalhos, as citações, as publicações de livro em revista, por exemplo, para a língua atual, a língua nossa, não é? Então, imagine uma tradução feita de forma inadequada. O que é que acarreta? Tá bom? Sistema autor e data. Como nós já sabemos, né, essa parte aí é fundamental, que é quando nós falamos o autor, o título e o ano, por exemplo, né? A indicação da fonte é feita pela entrada, ou seja, autor ou título, seguido da data de publicação em página, se for direta, tá? Quando o autor estiver incluindo, na sentença deverá ser escrito em manuscrito e minúsculo, maiúsculo e minúsculo, com apenas a data e a página, se for direta, entre parênteses. Vamos ver isso aí, ó. De acordo com o Cruz 2006, podemos dizer que a rede prestadora de serviços de atenção à população infantil é grande, carecendo de uma prática sistemática de avaliação qualitativa dos programas e serviços. Ou seja, como vocês já sabem, o autor e, obviamente, o ano, tá? Quando o autor, o título aparece no final da sentença, ou seja, daquele parágrafo que você vai utilizar, deverá ser escrito em maiúsculo, seguindo a data e a página, se for direta, por exemplo, né? A forma da página que a gente tem que sempre amarrar nos trabalhos, né? Separados por vírgula entre parênteses. Como nós vimos, como eu já falei a vocês, o autor ele pode estar lá no início da sentença, do parágrafo, de acordo com o MUT 2021, ainda de acordo com Nikeli, por outro lado, Breno, enfim, tá? Como também ele pode estar no final da sua citação, ou seja, no final do parágrafo que você está utilizando, no final da sentença, toda aquela contextualização. Um exemplo que nós vimos anteriormente, de acordo com Cruz, no início, e agora no final, por exemplo, podemos dizer que a rede prestadora de serviço de atenção à população infantil é grande, carecendo de uma prática sistemática de avaliação qualitativa dos programas e serviços. Cruz, 2006. A diferença é porque no início, o nome é inicial com letra maiúscula, o ano, e no término tudo maiúsculo, dentro do parênteses. Ou seja, entre parênteses, tá bom? Sistema autor e data. Por exemplo, a lista de referência deve vir em ordem alfabética no final do trabalho, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, um exemplo claro disso aí dentro do texto, qual é? Matos, 1997. Isso é no início ou no final do texto? Pessoal, uma pergunta. Essa primeira referência aqui, Matos, 1997. No final, por quê? Está em letra maiúscula, olha só. Tá? Ou Matos, 1997. Dentro do texto, no meio do texto, por exemplo, tá? Já nas referências, normatização, 2002, ou normatização entre parênteses 2002, tá? Já na lista de referências que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que vai ficar lá no pós-textual, lá atrás, certo? Depois, pré-textual, textual e pós-textual. Lá atrás, na lista de referências, como ficaria? Ó? Matos, F.J.A. Ou seja, o nome dele, não é? Vamos usar um termo. Francisco Jales Araújo Matos. É uma suposição, tá, gente? O formulário fitoterápico do processo do professor Dias da Rocha. Segunda edição, Fortaleza, editora UFC, 1997, página 258. Normalização de publicações oficiais, notas
Revista da Tribuna Oficial, Rio de Janeiro, volume 8, número 2, das páginas 52 a 55 do ano 2002. Entenderam? Essa parte de referência embaixo, por exemplo, vocês estão vendo que vai ficar lá no pós-textual, é tudo aquilo que nós conversamos durante as nossas aulas. Tudo que você vai fazer de citação, você deve guardar, né? Você deve guardar tanto o documento, seja artigo, seja livro, seja qualquer outra coisa, tá bom? E posteriormente vocês vão ter essas consultas. Então, todo o trabalho que você for fazer citação, ele tem que estar referenciado. Então, essas referências ela deve estar lá na parte pós-textual, tá? Especialmente na parte de referências, tá bom? Entradas. Havendo até 3 autores, citam-se todos. Até 3 autores. Fulano, Cicrano, Beltrano, 2010. Niquele, vírgula, Ruth, vírgula, Breno, 2021. Oi? Oi, Ruth. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Eu não estou ouvindo. Ouvindo sim, vendo não. Tô vendo aqui. Agora Não vocês estão está vendo. aparecendo tua imagem. Agora tá Eu vendo? trabalho sim, você não. Não entendi, Niquele, desculpa. Vocês estão vendo o slide? Sim. Estão vendo entradas? Quando terminar, eu falo com você. Você está falando comigo? Não, foi sem querer. Deixa eu só perguntar para vocês. Vocês estão vendo agora aqui o meu slide, pessoal? Sim, Elson, liga essa câmera. A gente gosta de ver você explicando. Minha câmera está ligada, é porque eu acho que você deve estar no celular, não? Vocês não estão me vendo? Não, eu tô no notebook. Alguém tá vendo o Elson? Agora tá aparecendo. Sim. Ruth não está Ruth escutando. não tá escutando. Bota o fone, Ruth. Vocês não estão me vendo, não, agora? Eu sempre tá aqui, tá aparecendo normal. Agora eu tô. vendo. Tá vendo aí o meu data show também? Estão vendo aí o nome entrada, o meu slide? Sim. Sim. Então, pessoal, até 3 autores, por exemplo, vocês têm a opção, ou melhor, você pode ser citados todos, entendeu? Após 3 autores, você tem um Eu vou detalhe. começar, vou ver se Daliane consegue um desconto aí pra mim. De cupom. Aham. Entendi. Tá? Então, gente, até 3 autores citam-se todos, ou seja, Niquele, Ruth, Breno, 2021. Ou melhor, Niquele, Ruth e Rafa, 2021. Falam que o artigo sobre EPI é isso, isso e aquilo. Entendeu? Vamos já falar sobre isso, tá? Gente, então, havendo até 3 autores, citam-se todos. Por exemplo, temos 3 exemplos aí, ó. Ferreira, 2011, é o quanto autor? Só um, que é Ferreira. Ele pode ser apresentado dessa forma, Ferreira, entre parênteses, 2011, como também todo gênero de parênteses no final do texto. Ferreira, 2011. Moreira e Carvalho, são quantos autores? 2013. Eu também posso apresentar no meu trabalho dessa forma, entre parênteses, Moreira, ponto e vírgula, Carvalho, vírgula, 2013. Fecha parênteses. E até o último autor pode ser colocado. Segundo Cruz, não é Segundo Cruz, não, é Segundo Cruz, não é? É o sobrenome dele, tá? Segundo Cruz, Perota e Mendes, 2020, página 26. Ou no final também, ó, Cruz, Perota, Mendes, 2020, página 26. Tá? E agora, quando acontece com mais de 3 autores, o que é que isso quer dizer? Indica-se o primeiro seguindo da expressão et al.
do latim et ali, que significa e outros, ou seja, mais pessoas. Imagine 20 autores. 20 médicos estão estudando a vacina da Covid, os anticorpos, toda aquela parte lá. Então, imagine eu citar 20 nomes 2021. Imaginei, vai ser um parágrafo só de autor. Então, a BNT é clara quando fala que quando há mais de 3 autores, sempre faz a nomeação do primeiro e, após essa nomeação, a expressão et al, ponto. Ou seja, do latim et ali, que quer dizer os outros, tá certo? Do ano e da pasta. Por exemplo, Aladim et al. 2001, página 198. Ou seja, Aladim e mais 3 ou 4 autores, porque totalizavam 4 já, não é? Se for Aladim mais 3 autores, já ficam o quê? 4. Se fosse Aladim mais 2 autores, totalizaria 3. Então, poderia escrever, no caso, deveria escrever os 3 seguidos, tá bom? Mas como já são, obviamente, são mais de 4 aí, são mais de 3, então, Aladim et al. 2001, página 198. Tá bom? Importante. Quando houver coincidência de autores, mais de um autor com o mesmo nome, ou melhor, sobrenome, e data, por exemplo, acrescenta-se as iniciais do seu prenome, ou seja, o nome, tá certo? Exemplo, eu tenho o meu trabalho que eu vou escrever e eu tenho 5 Ferreiras. Então, qual Ferreira que eu estou me referindo? Se é Ferreira que vai falar sobre fotossíntese, se é Ferreira que vai falar sobre planta, se é Ferreira que vai falar sobre luz, se é Ferreira que vai falar sobre sol. Então, como é que eu vou saber isso? Com o prenome, ó. Ferreira, vírgula, C, Carlos Ferreira, Luiz Ferreira. Tá entendendo? 2007, página 20 e página 40, por exemplo, tá? E se ainda persistir a coincidência, certo? De existir, por exemplo, o autor com o mesmo prenome. Aí você tem que escrever agora por extenso, imagina, né? Ou seja, Ferreira, vírgula L, Ferreira, vírgula L. Qual Ferreira que eu estou falando? Eu estou falando de Luiz e de Leonardo. Tá certo? Estou sendo claro, pessoal? Mais Pessoal, ou menos. Não entendi muito bem, Edson. você não entendeu mais ou menos o quê? Pode falar aí, do jeito que você... Do A jeito que última parte que você falou. Vamos lá. O que é importante nós sabermos? Por exemplo, você tem um trabalho de 10 páginas. Coincidentemente, você tem 20 citações. De acordo com Nikelly, de acordo com Ellison, de acordo com Breno, de acordo com Nikelly, o EPI é utilizado dessa forma. Já para Ellison, o EPI tem que ser utilizado mais arrochado. Já para Breno, deve ser amarrado. Então, imagine quantas citações você não vai ter. E se por coincidência você citar várias pessoas que por coincidência têm o mesmo sobrenome. Por exemplo, o nome de Breno é Breno Gugel, o meu nome é Ellison Gugel, o de Nikelly é Ellison Gugel. Então eu estou citando 3 Gugel. Então, quem é que eu estou falando? É Gugel, mas é referente a quem? A Nikelly, a Breno ou a Ellison? Fui claro? Uhum. Então, por exemplo, se tiver o mesmo sobrenome, então acrescenta-se inicial do prenome, ou seja, do seu nome. Por exemplo, Gugel, Ellison, ou seja, Gugel, H, aqui no primeiro exemplo, tá vendo? Ó? Gugel, H, Gugel, B, Gugel, N. Por quê? Porque esse H significa que é Gugel de Ellison, o B significa Gugel de Breno e o N significa Gugel de Nikelly. E por coincidência existe Bruno. Então eu tenho 4 citações agora. Eu tenho Gugel Bruno, Gugel Breno, Gugel Nikelly e Gugel Ellison. Então, quando tiver uma coincidência ainda de
ter o mesmo sobrenome, o mesmo prenome, então a gente agora escreve por extenso. Tá certo? Por exemplo, ó, Ferreira L. Eu teria Ferreira L 2007, Ferreira L 2007. Então, qual Ferreira L que eu estou usando? É sobre Luiz e agora sobre Leonardo. Tá bom? Outra coisa, outro detalhe importante, havendo citações de diversos documentos de um mesmo autor, tá? No mesmo ano, acrescenta-se o ano, a letra maiúscula, tá bom? A minúscula, sem espaçamento, após o ano, tá? Por exemplo, Silva, 2007, A, página 37. Silva 2007B, ó, eu acrescentei um A na primeira citação e B na segunda, página 39. Ou seja, havendo citações de diversos documentos de um mesmo autor, no mesmo ano, acrescenta-se o ano após o ano, tá? Com letra minúscula. Por exemplo, eu tenho 10 trabalhos publicados no mesmo ano. Então, olha aí a diferença. Silva 2007A, Silva 2007B, e aí vai. Silva 2007C, Silva 2007D, e aí vai, tá bom? E da mesma forma, para outra citação. Segundo Silva, 2007A, página 37. Segundo Silva, 2007B, página 39. Importante, havendo citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos distintos, mencionados simultaneamente, as datas devem figurar separados por vírgula, ou seja, segundo Rúdio, 2002, 2003, ou seja, ele tem diversos documentos da mesma autoria. Eu tenho vários trabalhos publicados em diversos anos, porém eu quero fazer uma publicação utilizando essa situação. Eu quero fazer uma citação mencionando simultaneamente esses dois trabalhos. Então, segundo Gugel, 2002, 2003, e daí vai. Tá bom? Havendo citações indiretas de diversos documentos de vários autores. Aí você pode fazer, ó, Ferreira 2006, Silva 2007, Fonseca 2007, Paiva 2005 e Silva 2006. Se eu, Breno e Michele estamos fazendo um trabalho, cada um fazendo o seu trabalho diferenciado e tem o mesmo pensamento, tem a mesma ideia, expressa a mesma coisa, então eu posso agregar valor a esses 3 trabalhos fazendo a citação. Imagine a riqueza. Quando eu pego um trabalho, quando eu vejo que tem várias citações em um único parágrafo, eu vou dizer, cara, esse menino estudou, porque ele leu 3 trabalhos e entendeu que cada autor está falando a mesma coisa e citou, esse menino é legal. Agora, imagine o respaldo que você tem que ter, né? Porque você não vai utilizar qualquer tipo de trabalho. Regras gerais, siglas, pessoal. Sempre a sigla ela é mencionada pela primeira vez no texto, então tem que estar o nome completo. Tá? Por exemplo, eu estou falando sobre o CETEP, eu estou falando sobre a ABNT. Então, quando eu vou falar sobre essas citações, ou seja, quando eu vou utilizar a sigla, a primeira vez que eu for utilizar a sigla, eu tenho que expressar o nome por extenso completo dessa sigla e após o nome por extenso, coloque entre parênteses ela. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT. Então, a primeira vez que eu vou citar a ABNT, eu tenho que escrever o nome por extenso do que é essa sigla. Isso serve para os demais, tá? As universidades, o UNP, Universidade Potiguar, o FESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, o UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? E assim vai, por exemplo, tá? Então, as siglas, elas sempre devem estar procedidas do nome completo, tá? Equações e fórmulas. Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses.
ou seja, alinhado sempre à direita. No cantinho lá, você coloca a expressão e faz a numeração. Na sequência normal do texto, obviamente, é permitido o uso de entrelinhas, tá? Isso aí você vai se adaptar de acordo com a elaboração do trabalho e até mesmo lendo o nosso material que está dentro do portal, tá bom? Ilustrações. Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, certo? Em cima, precedida da palavra designativa, ou seja, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, e aí vai. Tá bom? Seguida de seu número de ordem de ocorrência, a gente vai ver uma foto já já sobre essa situação. Após a ilustração na parte inferior, indicar sempre a fonte, tá? Você tem a imagem. Em cima você vai ter o quê? O tipo da ilustração, a sua identificação, você vai ter a imagem e abaixo você vai ter a fonte. Ou seja, figura aí, ó. Título da figura para apresentação em trabalhos acadêmicos da ABNT, a NBR 14.724/2011, centralizado, tamanho 12. Tá? Você vê a imagem aí. Vocês estão me compreendendo, pessoal? Vocês estão vendo o exemplo de figura? Sim, professor. Tá vendo os lápis, né? Aí, pra vocês verem. E aí? Você tá vendo aí, ó, que eu tenho um título da figura, tá? E além desse título, eu tenho o quê? A imagem. E após a imagem lá embaixo, olha o que eu tenho. Fonte. Essa fonte é extremamente importante. De onde é que tu tirou essa figura, menino? Essa imagem é sua? Pertence a quem, por exemplo? Sobrenome do autor, Gugel e o ano e a página, quando houver. Certo? Centralizado, tamanho 11. Ela é menor do que o título da figura lá em cima, tá vendo? Então, eu tirei uma foto das minhas rosas, das minhas plantas. A fonte de quem é? Gugel 2020, Gugel, 2021. Tá bom? Ponto. Você tá fazendo o que mesmo com aquelas plantas, hein? Vamos conversar posteriormente, após a aula, tá bom? Ah, sou apaixonado, tá bom? Tem uma coleção gigantesca de rosas do deserto. Nota: a referência da figura deverá estar na lista de referências, tá bom? Não esqueçam disso. Exemplo de quadro, pessoal. O título do quadro, tá bom? Qual a diferença com relação ao quadro e qual a relação da tabela? Alguém sabe, ó? Quadro fechado. Tabela aberta. Vê as laterais aí, ó. Tá certo? O quadro ele é fechado, então muitas vezes o quadro ele dá essas informações mais detalhadas, ó. Semana, data, tópico. A tabela ela é muito apresentar basicamente essa questão de numerais, tá vendo? Ó? A tabela, e ela vem falando, é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, ó, 1, A, B, C, D, e a tabela é muito clara com relação a isso, tá bom? Ela sempre é aberta, diferentemente do quadro, que a referência do quadro deverá estar na lista de referência e ela é fechada na lateral, tá vendo? A tabela é o quê? A referência da tabela deverá estar na lista de referências e a tabela deve ser aberta nas laterais. Olha a lateral aí dela, ó. Caso contrário, se torna um quadro, tá certo? E, por fim, as referências bibliográficas. Sempre frisando que nós sempre discutimos aqui no decorrer das nossas aulas, tá bom? Tudo que você vai fazer, referenciar, tratar, citar, deve ir para as referências bibliográficas. De onde é que você tirou isso? Qual o respaldo que você tem? Faz a citação lá atrás, no pós-textual, tá bom? Neste item, deve-se apresentar todas as obras, livros, artigos, internet, revistas, monografias, tese, dissertação, entre outros, utilizadas na elaboração da documentação e na implementação do projeto, passo a passo. Tá certo, pessoal?
Então, tudo isso aí vai estar escrito, vocês vão estudar posteriormente, questão de prova, tá certo? Um exemplo de referências para vocês verem é essa situação. Ó. Testa é de Márcio, Hermenêutica Filosófica e Histórica, Passo Fundo, UFP 2004, página 115. Exemplos para vocês verem de referência. Brasil, Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, tá bom? Então, nós finalizamos o nosso conteúdo dessa parte, tá certo? Tem 6 pessoas, alguém saiu? Finalizamos, agora eu vou deixar com vocês, eu quero ouvir vocês, eu vou só dar uma anotada aqui, para mim saber o que é que vocês vão falar, porque tem todo o resumozinho aqui anotado, tá certo? Sobre os nossos trabalhos, sobre o que foi falado, o que vocês entenderam sobre o artigo, vocês viram a complexidade do artigo, como um artigo científico é importante, não é? Para essa citação. Então, eu só vou pedir a vocês um minutinho, vou desligar aqui minha câmera, é questão de um minuto só para mim colocar minha água e eu já volto para a gente iniciar as apresentações, as discussões sobre o que vocês leram no trabalho, tá bom? Naquele artigo, nada demais, fiquem tranquilos, não precisa se preocupar. E eu quero só questão de um minutinho. Eu bato já aqui para chamar vocês, que eu só vou colocar minha água aqui que secou e eu preciso estar me hidratando a minha garganta por questão de saúde, tá bom? É rapidinho, já volto. Eita, eita, quem vai ser o primeiro a apresentar? É você. Nicele. Pode Exatamente. ser. Deixa eu ser. Você, Nicele, é a primeira e depois sou eu. Eu tô ansiosa. Minha nossa senhora. Mônica, ele mande logo na hora da prova, naquele grupo. Tá certo. Mas eu tô sem celular. Uma ação você está falando isso, né? As caridades. Mamão com açúcar, né? Que eles falam. Breno, Oi. foi você que se inscreveu para o curso de eletricista? Foi não, né? Aonde? Aqui em Açu, tá tendo. Para mim, você tava no grupo do pessoal de... Tava querendo saber um curso desse aí mesmo. Eu tenho em Mossoró, no Sinai lá e eu vim desistir de ir. Já abriu as inscrições, não sei se ainda tem. Começou hoje. Me passa o contato se você tem. Cheguei! Foi mais rápido que imediatamente. Nicele, pelo que eu tô vendo, tá querendo começar, tá com a mão levantada. Ela disse que já ia começar, professor. Ela disse que ia ser a fico primeira. ansiosa. Nicele, vou até anotar seu nome aqui, bem massa. Note aí meu nome, por favor. Nicele com 2 L's e Y, igual o meu. Ele não esqueceu, menino. H-L-Y-S-O-N. Nicele com 2 L's e Y. É impossível esquecer. É verdade. Nicele, a aula é toda sua, tá bom? Eu quero que você fale sobre o trabalho, o que é que você entendeu do artigo, você viu sobre a complexidade desse artigo, não é? Como é interessante, não é? Imaginar as nossas futuras produções, imagine você como técnica, por exemplo, podendo utilizar e fazer trabalhos como esse, né? Para agregar valor. Verdade, top de verdade. Todo seu. Liga a câmera para dar respeito aos seus colegas. Olhem, como é o nome do outro professor que a gente teve? Me lembrem aí que eu esqueci. São Que vários. apresentou. Sim, Acho que era de Aislan. É. Aislan. Olha, a Aislan deixou a gente só com o microfone ligado, sem câmera. Deixa a gente sem câmera. É porque ele está amostrado. Ai, Deus. Olha, Todo seu, Nicele. Pode falar, começar.
Gente, boa noite, né? A maioria me conhece, acho que só quem não me conhece é de Glenn. E vamos lá. Eu, em primeiro lugar, gostei muito, muito, muito do artigo, porque ele foi bem colocado no finalzinho agora do nosso curso, porque isso vem desde o início. Por mais que sejam matérias diferentes, o assunto ele se repete em cada matéria que a gente vai tendo, por incrível que pareça. E eu comecei meu resumo falando assim, Professor para foi, entender. Pode professor ir. foi proposital, não foi? Então ele Foi botou bem proposital, para testar se a gente estava indo mesmo. Aí, olha, eu iniciei assim, para a gente entender qual a importância de ter a segurança no trabalho, é preciso contextualizarmos o termo. Em suma importância, a segurança do trabalho nada mais é do que um conjunto de medidas adotadas que visam minimizar os acidentes de trabalho, assim como diminuir as doenças ocupacionais, proteger a integridade e a capacidade do trabalho dos funcionários. Aí a gente já está sabendo desde sempre, né? Desde o início do curso, mas é isso. sempre bom ressaltar, para a gente não esquecer. Aí, diante do estudo feito com base no artigo de segurança no trabalho, através do uso de EPIs, que foi um estudo de caso, né, realizado na Construção Civil de Santa Maria, observa-se que a pesquisa demonstra a importância da segurança no trabalho e a necessidade da utilização do equipamento de proteção individual para sua obtenção, bem como apresentar os resultados, né, como a gente viu lá no finalzinho, da pesquisa, onde foi observado tudo que estava faltando, tudo que já tinha. E uma coisa assim que vale bem ressaltar, Elsa, que eu até falei na matéria passada, é que o empregador ele busca minimizar o bolso dele. E Certo. prova viva disso, minimizar o bolso e não, tipo assim, investir no funcionário, investir na qualidade do equipamento lá que é usado pelo funcionário no dia todo. E um exemplo que se tem é do meu trabalho mesmo. Minha cadeira recentemente quebrou. Eu fui lá, reclamei, disse que estava tendo problemas por conta disso. Ele foi lá e disse: não, essa cadeira está em perfeito estado, porque eu sentei aqui e tá de boa. E, Nome tipo, só para elogio, tá? Não quero saber de onde isso é. mesmo, não, relaxa. Aí, tipo assim, eu fiquei lembrando, porque foi bem colocado no estudo de casos que a menina fez, porque essa não é uma realidade somente da construção lá de Santa Maria. Eu acredito que a realidade é em que muitas empresas, muitos empregados e empregadores se encontram. Porque se eles vissem, fossem pensar assim, de uma visão geral, eles iriam procurar investir na segurança, nos bons equipamentos para seus funcionários, que isso não iria acarretar tantos danos posteriormente, né? De uma futura previdência social, pagar danos, tudo isso. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção diante de todo o relatório. E, através dos dados feitos e estudados na pesquisa, pode-se verificar que a não utilização dos EPIs não é somente a culpa exclusiva dos operários, pois a empresa ela tem a responsabilidade e a obrigatoriedade de fornecê-los, assim como também exigir e pagar para ter o treinamento, para mostrar direitinho como é que deve ser feito, como é que deve ser usado, enfim, tudo aquilo lá. E em virtude de tudo que foi falado, a gente sabe que o EPI e a exigência do seu uso, ele não pode evitar totalmente o acidente, né? Tipo assim, ele minimiza os danos que iria ser causado posteriormente e que são medidas utilizadas individualmente, mas que se forem tomadas de forma correta, com certeza irá diminuir muita coisa. É um sistema eficaz na segurança e é caracterizado não apenas pelo simples fato de cumprir as exigências legais, mas principalmente por fornecer aos empregados um ambiente seguro
os mais adequados equipamentos de proteção individual e um eficiente treinamento do mesmo, sem levar em conta apenas o que eles mais buscam, né? Que é minimizar os custos, né? E tacar dinheiro no bolso e pronto. O funcionário que se vá. Essa foi a minha concepção, Alisson, de tudo que eu entendi. Se você quiser perguntar, estou aberta a perguntas, porque eu gostei muito, 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 muito do artigo. Gostei, de verdade. Parabéns, Nikele. Você entendeu agora a importância da gente tentar sempre unir o conhecimento de cada disciplina, por exemplo, e ver a importância disso, não é? A gente acha que, nós achamos, por exemplo, que uma disciplina não tem função e importância porque nós não vamos nunca utilizar, não é? Isso. Por exemplo, na engenharia, por exemplo, uma das disciplinas que o pessoal mais menospreza, vamos usar um termo desse, principalmente na engenharia civil, porque a engenharia civil todo mundo só acha que é construção, que é mega obra, que é concreto. A que eu mais utilizo é meio ambiente. Pra você ter uma ideia, não é questão ambiental. Então é fundamental. Então a gente vê que nada pode ser menosprezado. Então um conhecimento ele agrega valor ao outro e daí vai montando aquela escadinha, não é? Certeza. Parabéns pelo estudo, tá certo? Já notei aqui algumas Obrigada. observações para a prova, tá? Mandou bem, Kelly. Olha isso, Obrigada, parabéns aí, Guilherme. Guilherme. Valeu. Tô até com vergonha de apresentar meu trabalho. Minha internet cai Não já. vou deixar em movimento. Pronto, eu vou fazer o seguinte, Nikele, eu vou pedir agora para a Manuela falar, porque daqui a pouco Manu mesmo. vai cair. A internet dela vai cair. Até que eu entre e saia, que minha internet tá só caindo. Então, já para não cair, Manu, por favor, fica à vontade. Não, pode ir aí, eu tô escutando. Mas uma coisa muito importante do que eu vi do artigo é que tem muitas empresas que não conhecem, que não têm conhecimento do uso do EPI adequado para aquela função. Isso. Por que será? E outra coisa, é que eu terminei de falar, mas outra coisa que eu lembrei aqui agora, que Manu falou, que a mulher disse que a maioria das empresas que chegava e perguntava pelo técnico de segurança, o técnico de segurança da empresa era o proprietário. Diga aí uma coisa dessa. Já pensou, gente? Já pensou? E eles não sabem nem que são obrigatórios, nem que EPI usar. Principalmente da área do tronco, na construção civil. Isso. Quer o próximo para conversarmos? Digo, Leno, Manu. Tá aí falando já. Vai, mano. Vai, Não, Manu. pode ir. Pode Continue. ir. Tenho que falar, não. Eu só vou conversar junto com vocês. Primeiro as damas. Eu vou Vou lá. falar, professor. Vai. Ô, Edson. Oi, Rafa. Onde eu estou, minha internet tá só oscilando, tá muito ruim. Como eu tinha falado para você, na sexta-feira eu não assisti aula, porque a minha filha estava doente, ainda está se recuperando. Tudo né? bem. Estava muito alta. E eu li o artigo, como você tinha falado, é uma leitura muito boa. Então eu li, a internet tinha caído, não sei se as meninas já apresentaram, eu sei que eu fui lendo e anotando. Se você quiser, inclusive, depois eu posso te enviar um resumo que eu fiz, porque eu fui lendo e anotando. Inicialmente eu tinha combinado até com o Nikele da gente montar uma apresentação para discutir e tal, mas, enfim, esse negócio me tirou rebolado e eu fiquei muito... Eu entendo perfeitamente, fique tranquila, tá certo? Não sei mais em nada, mas eu li o artigo, né? Eu vi que Cuide da sua bebê, que é a parte mais importante inicialmente, e o resto nós corremos atrás para que tudo dê certo. que na introdução do artigo, né, falava sobre, inicialmente mesmo, o foco eles falavam sobre a importância da qualidade, né, que qualidade é um fator super importante, especialmente na segurança, porque se não tem qualidade, não tem segurança. Com certeza, né? A gente está lidando com vidas, então é totalmente diferente. A introdução tratava disso, fazia uma abordagem também, a pesquisa, não sei se eu estou errada, mas eu acho que era uma pesquisa quantitativa, né? Eita, perfeito! Falava de dados, então falava que entre 13 mil profissões que foram pesquisadas, eu não estou com o meu resumo aqui em mãos. Fique tranquila, me fala o que eu estou ouvindo aqui, Eu lembro pouco, os operários, né, estavam entre as profissões que são de maior risco de acidente, né? E na introdução bem enfatizava isso, né? E uma pesquisa que foi realizada pela Unesco que constatava exatamente isso, né?
que era uma das profissões, era exposta a mais acidentes. E aí, depois também, no item 2, porque eu ia fazendo e Certo. anotando cada item. E minha bebê tá chorando, mas é porque ela tá com e tá ainda se recuperando. Falava sobre isso, falava que muitas empresas, né? Muitas empresas, elas, os empresários, né? Os donos da empresa, eles não dão a real importância dos EPIs, né? Dos equipamentos de Exatamente. proteção, e que isso pode acarretar risco, prejuízos para eles mesmos, diretos e indiretos, né? O que são os prejuízos diretos? São aqueles que vão vir a partir de se o empregado dele se acidenta, né? Então tem a questão dos custos dos hospitais, de pagar as despesas, né? E os custos, e existe uma série de custos indiretos, né? Que por mais que não seja exposto, mas que eles estão, que é a questão de quanto tempo a empresa vai levar para encontrar outro funcionário para substituir aquele que se acidentou. Então, isso deveria ser algo que eles deveriam levar mais a sério, né? A questão do uso dos EPIs corretamente, e eles não levam isso tão a sério. Então, eu fiz meu resumo, eu fui lendo e fui destacando. Isso é o que eu lembro agora, porque também foi muita coisa. E se você quiser, depois eu posso lhe enviar. Fique tranquilo. Tudo bem. Quem é o próximo? Arrasou, amiga. Você nos mata de orgulho. Saudade de apresentar um trabalho em sala de aula, viu? Pense. Amiga, todo mundo Breno, você quer falar sobre o seu, Breno? Eu vou lá, vamos lá. Vai lá, por favor. Apesar de ser, foi muito corrido, né? Trabalhando de plantão, de não agora. Infelizmente tive que formatar o telefone. Enfim, perdi o resumo. Perdi até você hoje. Fique tranquilo. Falar aqui sobre eletrotécnica, né? Sobre o resumo é bem complicado. Sobre energia solar, fotovoltaica, né? Aí eu andei analisando e percebi que sobre o resumo na Amazônia, na região da Amazonas. Isso. Na época de 2012, tinha essa tecnologia de energia solar fotovoltaica era um pouco utilizada no Brasil, segundo uma agência que tem lá, uma agência nacional de energia elétrica, certo? Que só existia menos de 2 megawatts de energia solar fotovoltaica, né? E assim, eu pesquisei, o meu resumo, né? Eu pesquisei e hoje em dia aqui no Nordeste é o número maior que tem, né, de energia fotovoltaica, já em torno de 900 e se eu estiver errado você me diz aí, 938 megawatts agora já está funcionando na região do Nordeste. E alguns fatores também que eu analisei, assim, sobre alguns painéis, né? Tem 3 tipos de painéis fotovoltaicos. Tem cristais monocristalinos, policristalinos e silício amorfo. Eu acho que é isso aí, essa palavra amorfo. E o melhor painel que produz até 500 volts é o cristais monocristalinos, né? E eu percebi que aqui no Nordeste e também em outros estados também está crescendo. E não só como energia eólica, energia solar é muito bom, muito aproveitável para nossas residências, né? E para a empresa e outras coisas mais. O meu resumo é o meu descontrolado, porque eu não tenho muito tempo não para estudar não. Fique tranquilo, Breno. Beleza. O importante é você fazer a sua contribuição e dar seu ponto de vista em relação ao assunto abordado, tá certo? Para você ver lá, eu não quero nem questionar muito sobre o tema, porque ainda tem a de Glenn, ele pode falar, mas veja a situação da Amazônia, não é que eles precisam de energia. E uma opção muito boa é a utilização de energias fotovoltaicas, não é? A forma como você vai gerar essa energia elétrica, uma vez que é tudo muito difícil, tudo muito distante, usinas muito distantes, fiação muito difícil, acesso principalmente difícil. Então, a energia a produção própria naquele local é fundamental, tá bom? Quem é o próximo?
Bom, professor, Oi, na Ruth. minha, diga aí, como Rafaela falou, na parte da qualidade dos EPIs, que são mais importantes, né, hoje em dia nas empresas, e tem os empregadores, eles não querem saber muito da qualidade hoje em dia, eles querem mais saber dos custos, Certo. quanto vai custar, né, e não querem saber muito da qualidade. Pelo que eu vi, o ramo da construção civil tem muitos acidentes, né? É onde causa mais acidentes nas empresas. E assim, a construção civil, elas não exige muito assim o termo de todos os EPIs. Ele geralmente é mais utilizado assim, só o capacete, a bota e o cinto de segurança, que eu vi que é os que eles mais têm os custos. E os outros EPIs, eles não davam muito assim assistência. Tipo que como se não importasse. Também, se eles Então também não aí sabem qual é o EPI que é para usar, fiquei besta. justamente, e também os empregadores também não tinham muito, né? Muito a qualidade dos treinamentos, não tinha os treinamentos para saber. Então, professor, aí no meu resumo eu fiz aqui, vou ler para vocês. As empresas, elas estão tomando consciência de seus direitos, né? Hoje em dia elas estão tomando, e já não escolhem um produto ou um serviço apenas pelo preço, e sim pela qualidade. Já em outras, elas exigem a qualidade, né? Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da segurança e a necessidade e atualização de equipamentos de proteção individual. A segurança no trabalho, ela é uma função empresarial que cada vez mais torna-se uma exigência. Então, as empresas, elas devem procurar minimizar os riscos e que estão expostos os funcionários. Qualquer atividade envolve o custo, né, de grau de insegurança. Exatamente. Assim, os EPIs, elas têm a exigência de seu uso, tem que obrigatório a utilização, e os empregados de fornecer um ambiente seguro e mais adequado de equipamentos de proteção individual, que é uma eficiente treinamento, para ter também, né, o treinamento, sem envolver contar apenas em amenização dos custos e dos riscos. Esse foi meu resumo que eu entendia. Parabéns, Ruth. É isso mesmo. Seja muito produtiva, dessa forma mesmo, para vocês verem como é difícil, né? O achismo, eu acho que é dessa forma, então não tem conhecimento técnico e acha que vai utilizar qualquer forma. Muitas vezes o EPI inadequado ele vai acarretar muitos problemas ocupacionais, né? Ju. Por exemplo, para o funcionário, o colaborador que vai estar ali para ajudar, para tentar sanar essa situação, e acaba que se prejudica muito mais por falta de conhecimento, não é verdade? É. Pois pronto, muito bem, obrigado pela sua contribuição. Manu, Nada a declarar, já falaram tudo que eu tenho para falar. eu estou lhe ouvindo, pode falar. Não, vou passando, eu não estou terminando de falar, não. Muito bem. Edglena, amigo. Então, Elis, como o Breno falou, o artigo lá fala muito sobre o Amazônico. É uma pesquisa iniciativa para a implantação deste sistema amazônico, projeto como esse que utiliza recursos renováveis eólica, solar, biomassa, geração distribuída e vão de encontros aos problemas ambientais relacionados à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica na Amazônica. Esta região do país é tida como longe e difícil acesso à distribuição de eletricidade. Exatamente. Os índices médios de mineração solar, sobretudo para a região amazônica, mostram seu potencial para aproveitamento em sistemas de geração do tipo solar fotovoltaico. O objetivo desse trabalho, como tudo de caso, é apresentar um sistema de tipo conectado à rede. A eletricidade na edificação de GEDAI, aproveitamento de energia solar para a geração de energia elétrica, foram distribuídas na Amazônia e seja conectada à rede elétrica de distribuição convencional, o sistema isolado ou sistema híbrido.
apresenta-se como uma das alternativas à frente às polêmicas implementações de geração centralizada como vai não sai. Fique tranquilo. Manu, desliga seu microfone. Centralizado como hidrelétrica que inunda grandes áreas como ou tô gaguejando demais. Fique tranquilo, amiga. Pode ficar, não fique nervoso, não. Pode falar bem direitinho. Realmente, as hidrelétricas, quando elas vão fazer a sua instalação, ela desmata demais. Ela tem muito problema com relação ao que você falou aí. Pode falar da palavra, da forma como você entende, que não tá. Fique tranquilo, certo? Não precisa ficar. É uma área muito grande. Isso. Ou termoelétrica que queima combustível fóssil. O sistema fotovoltaico conecta a rede SF. Pode falar. SFCR são sistemas que entregam potência elétrica na geração pelo o nome difícil, fotovoltaico, direto na rede elétrica por meio de uma inversa apropriada para este fim. Esse trabalho mostrou a relevância do aproveitamento da energia solar na região amazônica para a geração de eletricidade. Isso mesmo. Então, gostei bastante desse trabalho. Foi muito bom apresentar, porque isso vai melhorar a minha comunicação também. Isso, exatamente. Tirar essa vergonha, né? Exatamente. E necessita, precisa, é muito bom essa didática de apresentar, porque vocês acabam que quebram essas barreiras, né? Não é fácil. Você vê que você está falando o seu resumo e você vê que não é fácil, você fica já nervoso. Imagina você apresentar aquela coisa. Então, tem que quebrar essa barreira. Então, essa didática, essa metodologia é extremamente importante. Porque, além de ouvirmos você falar, nós vemos a capacidade que você tem de fazer a interpretação daquele texto. E é um artigo muito complexo, tá? É um artigo complexo porque ele fala sobre a geração e a produção de energia, e principalmente numa região extremamente difícil. Tá bom? Exatamente. Parabéns. Manu, falta você. Manu, você lembra do GDS, tá treinando agora. Tudo que eu tinha para falar já foi falado, não tem mais nada para falar. Mas você fala novamente, fique tranquilo, eu quero ouvir. Você leu o artigo? O artigo, eu estou lembrando que você tinha falado lá no início, que era assuntos das nossas áreas e que iríamos gostar. E o rapaz estava falando aí, eu estava prestando atenção. Realmente, o nosso artigo era aquele artigo gostoso de ler, que você lia e você via que você estava entendendo que é exatamente na nossa área, né? Porque... tudo que a gente já estudou tinha lá no artigo. Isso, faz a alusão. Se a gente fosse fazer um TCC, a gente poderia usar esse artigo como referência. Isso. E ele estava todo distribuído, né? E de acordo com o que a gente tinha estudado. Tinha a introdução, tinha o resultado da pesquisa. E quando a gente ia lendo, ia identificando cada coisa ali dentro do artigo. Então, eu achei super interessante, né? Essa questão que enfatiza bem dos EPIs, né? Sobre as empresas, que foi feito um estudo na cidade de Santa Maria, não é isso? Isso, exatamente. 17 empresas de pequeno porte da construção civil. Acho que no final da introdução, ou era no item 2, que eles faziam uma indagação, né? Será que esses EPIs eles eram pelo menos fornecidos? Ou será que os trabalhadores eles usavam? Ou eles não eram fornecidos, né? Porque os EPIs fornecidos eram mais os comuns que a gente vê em qualquer empresa, né? Que era bota, protetor auricular. Agora, os que precisavam mais para a construção civil, eles nem sequer sabiam qual era eles que tinham que usar, que era os EPI para tronco. E também lá falava também sobre essa questão, mudando aqui um pouco o foco, da questão da construção civil, né? Ela ser uma das áreas que tem mão de obra própria e que pouco utiliza os serviços de tecnologia e por isso deveria ser, eles falam como se essa área devesse ser completa na segurança. Mais explorada, né? E é o contrário, é a área que mais tem
acidentes. Indícios de Grave. acidentes, morte, né? nem se morre, Inclusive, nem se Niquela morre. até focou sobre essa situação, não é, Niquela? Ela falou sobre essa situação, sobre a quantidade de acidentes, né? Porque a procura é muito Isso. alta. Muito alta mesmo a quantidade de E acidentes. Quando eu entrei já tinha passado, porque a internet caiu, eu fiquei procurando, então eu não escutei Nikele falando, né? Mas eu estava lendo aqui e ouvindo vocês falarem e estava lembrando, né? Ponto que eu fui anotando, e esse era um dos pontos. Pois bem, algo mais? Não, só ressaltar que você acertou no artigo para a gente. Muito obrigado, Niquela. Como você sabe, o professor aqui é top. Desculpe, modéstia à parte. Com certeza. Ai, Deus. A respeito sobre o trabalho das meninas aí, da segurança. É bem interessante sobre isso. Falou sobre isso aí vocês. Eu trabalho há 5 anos na empresa. E lá fornece o material de EPIs, conforme é para ser usado. Mas, infelizmente, alguns colaboradores não usam de forma adequada, né? Prefere acontecer algo primeiro para depois usar. Aí não tem como. Tipo, um exemplo. Não, a empresa não deu isso. Mas, infelizmente, dá. Como exemplo, uma bota, né? Que a gente trabalha com produto químico na lavagem de tanque. Os meninos lá sempre usam chinelo, atrás de casa e tal. Mas tudo é risco. Produto químico, ácido peróxido, é um produto muito forte. Exatamente. Chega até a Topíssimo. derreter ferro, né? Derreter ferro. Isso. Aí eu sempre, já tenho 5 anos lá, e os meninos é muito novato, os meninos que chegam aí mais depois, eu sempre falo, é bom você usar bota e um respingo. Às vezes até no próprio óculos, você tá sem o óculos. Vem um respingo daquele pegando no olho da pessoa. Se você não lavar rápido, Edson, você tá ligado o que acontece, né? É verdade. E eu acho Ah, assim, as empresas que não fornecem os EPIs e tem a empresa que fornece e o colaborador não quer usar. Pronto, a minha fornece, mas não tem tag de segurança, infelizmente. É tipo aquele Justamente. disfarce, é um disfarce. Lá teve um tag de segurança, mas foi só para quando o de trabalho vir e tal, dar um disfarce, aí depois botam para fora. Você tá vocês ligado? estão Oi. vendo, É Breno, sim. abrindo um parênteses aí, para vocês verem, né, pessoal, vocês que são da segurança do trabalho, que a gente sempre frisou isso aí durante o curso, principalmente o curso, né? Quanto é difícil, né? Inclusive para o pessoal de segurança do trabalho, que infelizmente se sujeita a uma situação como essa, né? De fato, acontece muito isso com as empresas em que elas contratam por saber, por informações, que É o rígido. Ministério do Trabalho está rodando ali naquele local. E o teste É de por isso que segurança, acontece, né? ele é o profissional, né? Ele é o Exatamente. profissional. Ele tem Sem, que ser con- sem, rígido conforme o estudo dele, né? E tem muitas E empresas aí também que não querem, né, contratar o técnico. Aí é foda. é uma Aí fachada, fica né? Uma assim. sem fachada. contar que a empresa pensa que está economizando em não fornecer os EPIs Mas adequados, não. economizar nos EPI, sendo que se acontecer um acidente, ele vai gastar bem mais, né? É verdade. Olha, Justamente. esse resumo foi muito abrangente, porque de tudo que a gente está discutindo aqui agora, tudo tem no nosso artigo, porque Breno falou que lá na empresa dele fornece o EPI. Mas será que na empresa que Breno trabalha, existe o técnico de segurança presente que dê o treinamento correto de como usar o EPI, de exigir o uso do EPI? Tudo isso envolve muita coisa, né? Muitas Não é vezes tem, isso. tem empresa que o técnico de Infelizmente, segurança vai uma vez no mês. infelizmente, tem um treinamento quando o funcionário entra, tem um treinamento, né? Após o treinamento, o funcionário já sabe que tem que usar protetor auricular, luva, bota e outras coisas a mais, Nikele. Agora, é como eu tô falando, tem, tem colaborador que é teimoso. Ele É, prefere sim, com certeza. acontecer aquela situação com ele para depois correr atrás. Não, vou botar na justiça. Aconteceu isso comigo, isso e aquilo. Eu conheci cara que saiu, botou na justiça e perdeu, porque ele sabia que estava errado. A gente entra lá sabendo que pode perder a audição, que usa, tem muito motor, zoadento, que assobia, faz muito barulho, aí ele perdeu a audição, infelizmente.
Porque Pois é, pior que é desse jeito É mesmo. Infelizmente, o todas. pessoal acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então não se cuide, aquela coisa toda. Então, Isso. todo cuidado ainda é pouco, É né? esse velho ditado E aí. Nunca todas acontece são com nós. assim, Breno. A maioria das empresas são assim. Uns usam, outros não usam. E todas são Isso. assim. Pois bem, pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo que nós vimos? A próxima aula de vocês é a prova, tá? A prova, ela já foi elaborada, já está em sistema. Não sei se você já tem acesso lá embaixo, no portal de vocês, mas já está tudo explicado, detalhado, já foi feito, lançado, tanto prova como recuperação, para quem vai ficar, tá certo? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Tudo que nós falamos no conteúdo tá dentro daquele do material de dados que está na plataforma, tá certo? Já foi, acredito que já tenha sido lançado. E tudo que eu falei aqui, basicamente, é o que vai cair na prova, tá certo? Lembre-se daquelas ideias, daqueles toques. Eu tenho certeza que Nick ela anotou muito, porque ela é muito detalhista com isso. E estudem esses detalhes, tá bom? Para ver se vocês conseguem também obter notas boas, notas melhores. São 10 questões, Elis? 5 questões. Só? Misericórdia, ele tá um amor, viu? Pois Ei, é, Elis, Tá demais. mesmo, eu tô até achando, Miquel. Só 5. Pois é, 5 questões e de brinde que eu tô dando a vocês é questões de marcar. ai, Isso Deus. nunca aconteceu Nunca, antes. nunca mesmo. Pois é, então dei um presentão para vocês, tá certo? Eu quero agradecer demais a estar com vocês, contribuindo bastante com vocês agora, certo? Nessa Esse é o nessa parte meu trabalho. final, por exemplo, né? Com vocês. São uma das turmas mais preferidas que tem lá no curso, apesar das dificuldades, né? Vocês são muito próximos, principalmente a minha pessoa e alguns outros professores, diferentemente das novas turmas, dos novatos, que são turmas grandes, tá certo? Vocês são um grupo mais reduzido, e isso facilita o nosso feedback, né? Eu converso muito com os alunos no privado, inclusive vocês, Breno, Ruth, eu converso bastante com eles, inclusive sobre o trabalho, sobre a situação do dia a dia na empresa, né? Com relação ao estágio, aquela coisa toda. Então, Ô, Ellison, estou por muito favor, satisfeito. tem como você mandar o slide no grupo? Tem sim, eu posso colocar, disponibilizar lá no grupo do WhatsApp para vocês e Fica vou mais fácil pra gente e posteriormente eu já vou lançar também o material na plataforma. Acredito eu que já esteja lá, tá bom? Sim, aí a prova só está disponível amanhã ou é quarta? É quarta, né? Assim? Dia 19, quarta-feira, e dia 20 já a recuperação. A Tá recuperação daquele mesmo sistema que vocês já sabem, conhecem. Beleza, pode ter. Graças a Deus eu não conheço. Elis, sua prova vai valer quanto? Então, como nós já havíamos conversado, eu tenho colocado aqui o seminário com 50% da prova, certo? E a prova com 50%. Então, obviamente, a prova vai valer 5 e o seminário vai valer 5, que você está me apresentando agora. Tá certo? A junção delas vão dar uma média aritmética, a gente soma e divide por 2 e vai ter o resultado final de vocês. Atingiu a média, aprovado. Não atingiu, recuperação. Sim, aí depois disso, aí não vai ter mais encontro, como é que Não, vai ter esse aí negócio nós terminamos agora. TCC, que você Tá? disse. Isso, nós finalizamos agora a disciplina de metodologia e pesquisa científica, tá certo? Após a aprovação de vocês, nós teremos um encontro, uma reunião logo, para tratarmos do assunto da parte final do nosso curso, né? Porque agora vocês encerraram a última disciplina do curso, para os que estão nivelados, os que não estão nivelados, aqueles que estão devendo disciplinas, vão ter que cursar, não é? Então nós vamos estudar toda essa parte aí. Posteriormente eu vou marcar uma reunião logo. Coloca no grupo, né? Isso, tudo no grupo lá, porque tem uma facilidade maior de comunicação entre todos. Eu, você, vocês comigo, direção, tá bom? Então não quero que vocês saiam, eu vou só finalizar aqui, encerrar aqui a gravação e a gente conversa posteriormente, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui, aí não peço que vocês saiam, aí a gente finaliza e conversa. Foi um prazer estar com todos vocês, tá bom? Então, eu estou encerrando agora essa disciplina e logo mais a gente terá uns novos encontros. Breno, você trabalha na cerâmica? Aonde? Não trabalho na empresa Camarão, lá em Pendência.
Breno, não era livre depois do mangue, não, Breno? Não, não. É aqui na zona rural de Pendências. Tem um beneficiamento e tem a fazenda. Ah, sei. Eu Entendeu? sei onde é. Sei sim. São muitos funcionários lá? Cerca de 300 funcionários. Me arruma um estágio, viu? Quando eu for embora de novo. E Me não arruma um tem um estágio cargo aí, interno? viu? Oi? Não entendi. Foi E dois não- ao mesmo tempo. E não tem um técnico nessa empresa com 300 Teve, funcionários? já teve técnico quando eu entrei, já faz 5 anos que eu tô lá. Teve técnico, saiu técnico, entrou outro técnico, só para entregar EPI. Ah, bagunça. Tem Né? que Isso pagar é os bagunça. técnicos. Os técnicos Agora, para é porque assim, sofrer. tem a fazenda e tem o beneficiamento. Aí é um técnico pros dois agora, tá sendo, né? Aí o técnico do beneficiamento vem visitar a fazenda e depois vai embora. Meu Deus. Só para bater ponto. Elcio, liga o microfone. Liga o microfone. Foi mal. Eu estou encerrando agora aqui a disciplina, tá bom? Eu não consegui falar lá. Dê um oi bem grandão lá no grupo do Zap, tá bom? E nós conversamos pessoalmente lá, tá certo? Foi um prazer, a aula foi muito legal, muito produtiva. Também gostei. Eu gostei demais da participação, gostei de ouvir vocês. Edglene tem muita dificuldade de falar, mas conseguiu falar bem. Então, coloque também lá no grupo toda essa situação, tá bom? Foi um abraço e qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo com o meu telefone pessoal, tá bom? Valeu, Edson. Valeu, um Valeu, abraço. Edson. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Finalizando. Tchau.